Grande Thiago Menezes. Cara, eu sou seu fã, você é o maior colaborador do site 80 Minutos. Então, é um prazer, né, estar falando com você, te conhecer assim por vídeo, que a gente conversa sempre pelo WhatsApp, né? E, cara, seja bem-vindo aí à nossa comemoração de 3 anos do 80 Minutos. 3 anos passa rápido, né? Passa rápido. Parece que foi um dia desse, você mandou um e-mail lá para mim para poder começar o projeto, né? Tava com muito pouca resenha ainda, tava um negócio. E olhar para agora, já são quantas resenhas no total? Nosso site tem acho que mais de 2.300 resenhas. Que coisa. É Foi eu, muita. e eu gostei muito, porque eu sempre gostei de escrever, né, na internet, assim, tanto que eu já tive blog, já escrevi no site. Então isso aí foi até um prêmio que você me deu, assim, para mim, para poder já ter um negócio, eu não precisava nem criar mais nada, já ter um lugar certinho para poder escrever as coisas. Então isso aí foi ótimo para mim. Tanto que, aí eu tenho aquelas fases que eu escrevo um monte em um mês, aí às vezes fico 2 meses que eu não faço nenhuma, aí vai dar inspiração também, né, que às vezes Então, mas quer mais ouvir a música e não escrever muito. mas é isso que é legal do site, né? A gente não tem obrigação de escrever, né? Uhum. A gente passa por esse ciclo no qual a gente tem inspiração, começa a produzir um monte de material, tal, né? Sim. E, Isso eu e acho parece, legal. e parece que é uma coisa sincronizada, porque quando eu não estou escrevendo, todo dia eu olho o site, de qualquer jeito. Aí tem pessoas que estavam escrevendo pouco, passam a escrever muito, parece que está uma substituição, tá? Assim, meio que sem querer, mas acontece. Eu acho É, legal isso, sabe? com certeza. Viu, Thiago? Na verdade, eu queria contar para você assim como que eu encontrei você, né? Para te convidar, Pois porque é, eu sou um cara que trabalha com computador, né? Eu sou da área de TI. E eu sempre tive essa vontade de falar, cara, eu sempre fui um entusiasta assim da música, né? Então eu queria criar um local onde eu pudesse falar o que eu estava sentindo em relação a um CD que eu ouvi, uma banda que eu gosto. E eu pensei assim, falei, pô, deve ter pessoas, deve existir outras pessoas que sentem a mesma coisa que eu, né? E aí eu segui o iPlash e eu vi lá que você fez uns comentários sobre a discografia do Marillion, tal, uma das minhas bandas do assim, coração, né? Aí eu falei, pô, eu preciso entrar em contato com esse cara, né? E aí eu não conseguia achar o seu e-mail, cara. Aí eu falei, pô, não, eu preciso falar com esse cara, eu gosto do que ele escreve e tal. E, falar a verdade, eu não lembro aonde que eu consegui. Eu acho que você que chegou a colaborar para outros sites também e tal, né? Mas aí eu mandei para você e você acabou respondendo. porque eu tinha dúvida, porque eu falei, não, eu pensava assim, não, no Whiplash ele não me achou, assim, pelo e-mail, porque lá não tem o e-mail, né? E lá eles É, não fornecem, eles não fornecem e-mail se você pedir. Aí eu é, pensei, aí tinha um outro site que eu escrevia também, o Galeria Musical. Aí certo. lá, se eu não me engano, o e-mail fica. Da pessoa Tá, fica lá. Então lá pode ser um dos lugares que eu sei. Aí tinha. Tava na época do blog também que eu estava escrevendo, Esquina Progressiva. Só que no foi Esquina o nome. Progressiva. Não, mas o Esquina Progressiva eu deixava era um outro e-mail. Não era Ah, esse. tá. Não me lembro, então, na Pois verdade. é, não era esse. O do Esquina Progressiva eu fiz um e-mail só para o blog, né? E mesmo sem eu estar mexendo com o blog mais, até hoje eu recebo e-mail de pessoas que pedem link dos álbuns lá, né? Que eu não botava o link no álbum, Ah, sim. na publicação. Eu pedi o e-mail e mandava o álbum para pessoa. Aí, até hoje ainda mandou álbum pra gente, sendo que eu nem mexo mais no Então, blog. não, e aí acabou que deu certo, né? E você já está escrevendo para o site praticamente desde o começo, né? E você É, lembra mais ou menos assim, tipo, você lembra quais foram suas primeiras contribuições para o site? Qual foi a primeira resenha e tal? a primeira eu sei, assim, bate pronto mesmo, que foi a do I Want New Morse. Que é um Pois álbum é. bacana, né? Sim, é um dos álbuns melhores, assim, dele, sabe, que eu acho. Eu acho muito É. bom. Na verdade, você contribuiu com duas resenhas no mesmo dia, na sua estreia. É porque eu fiz isso muito no começo, porque a gente tinha muita resenha pronta do Esquina do Progressiva. Você foi Aí mandando, né? fui só mandando lá. A Peguei, segunda resenha que você fez foi do Vandergraaf Generator, que é foi verdade. aquele álbum que tem um nome gigante, né? Age to He Who Am the Only One, É, 1970. é até ruim de falar o nome. Eu enrosquei tudo. Né? Sim, só falar que é o segundo que tá melhor. E a sua primeira contribuição foi dia 28 de setembro de 2017, então praticamente 3 anos. Cara, é muito legal essa parceria, viu? E não, e vai.
Tem muita coisa ainda. Tem muito álbum, assim, que eu penso que eu já até botei lá, mas não, ainda não publiquei. Ainda não é legal. É que nem artista cadastrado. Às vezes eu vejo artista cadastrado, tipo, que foi ontem, que o cara não tava, e até agora essa pessoa, que é tão conhecido, né? E não tava ainda. É Pô, impressionante. não, isso acontece comigo até hoje. Eu falo, nossa, como que eu não cadastrei isso ainda, né? É Viu, Thiago? impressionante. Uma coisa que eu queria te perguntar é assim, eu sei que você é um cara apaixonado por música progressiva, né? Tipo, quando que você mergulhou, assim, nessa sonoridade progressiva? Porque geralmente a gente vai descobrindo a música, né? Assim, não, o começo não teve nada a ver com isso. É muito difícil alguém começar ouvindo progressivo, né? Porque Exatamente. uma pessoa muito nova, assim, ela nem consegue absorver bem a música. Aí eu sempre gostei de música. Hum, E eu via, e era criança, eu ouvia a rádio. Eu gostava da música em si, o que estava tocando ali eu gostava. Era um passatempo difícil para uma criança, né? Difícil, né? certo. Mas sempre tem aquelas coisas que você gosta mais, né? Isso, aquilo, tudo. Mas foi na televisão que eu vi um clipe de uma banda que aquilo ali que eu gostei pra caramba, achei muito fera, que foi o Jeremy do Pearl Jam. Tá. Né? E, não, e o Pearl Jam acabou sendo a banda que eu gosto muito até hoje, principalmente por causa do Tenda, né? Aí, depois que eu conheci a Jeremy, né? Foi que eu pedi esse álbum, né, pro meu pai. Ele não me deu, mas eu consegui pegar na escola emprestado. Uhum. Aí eu vi o álbum inteiro. Aí quando eu vi aquele álbum inteiro ali, aí eu fiquei impressionado com aquilo. Falei, caramba, não tem uma música mais ou menos desse negócio aqui. Que álbum bom. Aí na escola mesmo eu fui conhecendo outras coisas. Cheguei a gostar um pouco de Korn por uma época. A gente até falou de Korn uma vez, né, que não é muita praia assim, mas eu... Aí desse mesmo amigo meu, ele me emprestou também um Rage Against the Machine. Essa eu acho legal, inclusive. Certo. Uma coisa mais interessante. Aí fui gostando de outras hard rock, né? No caso, Guns N' Roses também foi. Acho que minha geração, pessoa de 33, 35 anos, assim, Guns N' Roses sempre tá no meio, no começo da história da pessoa. Tá? Certeza. Mas tem um disco que esse até, você vai até ficar um pouco surpreso, que aquilo ali realmente me deixou impressionado, que foi o do Kiss, o acústico do Kiss. Tá. Para mim é o melhor unplugged que eu ouvi até hoje. Assim, eu não ouvi todos porque foram muitos, né? Mas o unplugged do Kiss eu sou apaixonado naquele disco até hoje. É Vez bem ou legal. outra, eu não tenho ele em casa, mas vez ou outra eu boto no YouTube ali e deixo tocar aí todinho. Eu gosto muito daquele acústico, né? Aí eu conheci outras coisas do Kiss também, tanto que o Kiss é a banda que eu gosto, sabe? Eu não sou, assim, apaixonado e tudo. Mas passando os anos aí, já com 12 anos mais ou menos, 13, não, um pouco mais até. Aí, meu irmão, né, comprou Animals, Pink Floyd. Aí foi o Pô, primeiro. O Animals do Pink Floyd, né? Foi o primeiro, assim. Primeira vez que eu estive de frente ali com a música progressiva mesmo. Foi Dogs, que eu achei o tamanho daquela música coisa absurda. Mal eu sabia que o tamanho dela era um tamanho normal pro gênero, né? uhum. Mas eu fiquei impressionado com aquela música cabo a rabo, sabe? O vocal dela é pra serenidade bonita. O solo, para mim, é o melhor solo do Gilmour em estúdio. Não tem solo mais bonito que o do Gilmour. Pra mim, em estúdio é aquele lá, sabe? Aí, Pigs tem um dos melhores solos finais do Gilmour também, até hoje, que eu acho. Pena que eu não tenho a versão ao vivo dessa música com uma qualidade boa, com o Gilmour tocando. Até tem com nas turnês do Roger Waters, né? Uhum. Então, esse álbum foi um álbum que realmente me fez ficar fascinado pelo progressivo, né? Aí passou um pouco mais de tempo, aí eu já entrei no prog metal também, né? Porque eu fui na casa de um amigo, o irmão dele tinha um Imagine Words. Nossa. Pois é. Aí, Tá. eu conhecia o metal, conhecia metal, mas aquele heavy metal, aquela coisa, sabe? E ali eu vi um metal completamente diferente de tudo que eu tinha visto na minha vida. Uhum. Heavy metal e tudo. Aí eu já fiquei fã talvez por isso que eu aceite tão bem os dois gêneros, sabe? Porque os dois gêneros chegaram quase que junto na minha vida. Tanto o progressivo mais clássico, quanto o prog metal, né? Aí depois disso aí foi através de revista mesmo, né? Apesar das revistas não focarem muito no progressivo, né? Era mais metal nas que tinham na época, assim, que rodavam. Mas uma vez ou outra falava de algo.
Aí o IES foi nisso aí, foi numa matéria com o IES, né? Que eu li, achei a matéria tão meio redigida assim, falando Uhum. fase, né? Uma fase do IES, assim. Se eu não me engano, era do IES Album, até pouco depois do Taylor's Photographic Ocean. Tem esses quatro ali, né? Aí eu não quero ouvir essa banda. E era ruim que era difícil pra você ir atrás das coisas, né? Porque você não tinha uma internet para poder. A internet até que tinha, mas era aquela coisa bem burguesa. Era bem burguesa ainda, sabe? Não era aquela coisa para todo mundo. Mas eu conhecia muita gente, sabe? Da música, assim, que embora eles não conhecessem tantas coisas, né? Eles conheciam coisas interessantes. E eu não tinha muita coisa em casa, assim, ia pegando emprestado aqui, ali. Com meus amigos de escola, isso no primeiro ano, primeiro e segundo ano, pô, com ele eu peguei coisa demais emprestado, muita coisa. Tipo assim, ele foi um dos caras que mais me emprestou coisa para me conhecer. Aí foi o Yes, o Gênesis, foi muita coisa foi nisso aí, sabe? Aí quando foi a internet chegando, aí pronto, aí lá para 2003, 2004, aí vai facilitando as coisas para poder É, realmente. aí a gente conseguiu ir atrás de discografias, né? Mas teve bandas assim que foi antes da internet que eu conheci. Tipo, o Van der Graaf, por exemplo, eu conheci antes da internet, sabe? Porque justamente com ele, que o pai dele gostava, né? Aquela coisa. Então foi uma mão na roda conhecer pessoas, assim. Porque senão ia ser difícil para mim. Tá, Thiago, outra coisa, e o seu lado músico, assim, porque uma coisa que nós colaboradores temos em comum, né, é que todos nós um dia sonhamos em ser músicos, né, mas a gente sabe que essa carreira dá certo para poucos, né, ainda mais no Brasil. Aqui é. Não, ainda mais para aquilo que você quer tocar, né? No Brasil não vai muito. Você já tentou ter banda e tudo mais, né, tocar instrumento? Não, não, instrumento sim, teclado, né? Eu gosto muito de qualquer coisa, não só teclado, assim. Eu queria ter um teclado, um Mellotron, um Minimoog, tudo que pudesse ter, sabe? Só para ficar brincando em casa às vezes. Mas eu era meio preguiçoso, assim, sabe? Confesso. E ao mesmo tempo que eu era preguiçoso, as músicas que eu queria tocar eram músicas difíceis, sabe? Coisas bem. Eu falei, pô, aí também fica difícil, né? Fica coisa meio complicada. Mas eu não. Mas eu já cheguei a tocar com banda, já, assim, brincar mesmo, sabe? Não era aquela banda, a banda tem um nome e vai tocar não sei aonde, não. Era Hum, aquela coisa de garagem e ficava na garagem. Coisa bem. Aí tocava coisa mais simples, mas agora ter banda assim mesmo, ser músico. Ó, hoje em dia eu me arrependo de não ter praticado muito o teclado em si, sabe? Queria ter praticado. Não que eu não possa praticar hoje ainda, né? Mas hoje dá sim. mais preguiça do que antes. Ah, Mas com eu, certeza. mas eu tenho um arrependimento, sabe? De não ter praticado mais. Que eu fico pensando, caramba, lá no, com 14 anos, né? São 21 anos. Por 21 anos, se eu estivesse tocando teclado sem parar, eu acho que eu já estaria tocando legal hoje, né? Aquela coisa bem interessante. Não, e fora que o tempo vai passando, a gente tem que ir trabalhar, tem que estudar, tudo mais, aí a música vai É, ficando bem e vai ficando ali, né? chega, a não ser que seja aquele caso que você falou que às vezes a pessoa é aquele autodidata, aquela coisa que a família vê que a música que vai ser, aquela pessoa vai ser musicista e pronto, aí pronto. Hum, Aí ela não vai cobrar nada, porque não, ela vai viver da música, não tem jeito. é. Porque ela é um caso raro, ela é um fenômeno, né? Aquele negócio. Tá, outra coisa, Thiago, esse é o seu lado escritor, né? Que assim, você é um produtor de conteúdo, né? Você Uhum. escreve muitas resenhas tal, e você tem um lado poeta também, né? Você escreve Não, bastante poesia tal. sim. Quando que começou assim, tipo, você começou a se expressar por resenhas ou poesias e tudo mais? A poesia não, a escrita mesmo, conto, assim, isso foi bem, lá na quarta série mesmo, sabe? Eu escrevia umas fábulas, mas a professora, né, pedia coisas, gostava muito de escrever quando eram essas aulas assim. Hum, E em casa eu gostava de escrever também, criar personagens. Tem muita coisa que eu escrevo, conto que eu escrevi, por exemplo, que, sei lá, tem conto que meio que tá inacabado, que eu comecei ele há muitos anos, 10 anos, sabe? E não acabei ele ainda, porque eu não tive. Então a questão de escrever vem desde sempre. Aí com o tempo, assim, eu fui gostando também de poesia, comecei a ler muita poesia, né? Eu falei, pô, sim. isso é bem legal, vou ver se eu consigo pegar uma prática nisso aqui também. Aí comecei a gostar também de escrever. Aí a resenha, foi vendo resenhas em revista, sabe? Eu achava legal, assim. Eu falei, pô, bacana, a pessoa escreve sobre o álbum, assim, tudo. Então, eu pensava, será que é difícil? Tá? Eu achava um saco antes, não conseguia. Não conseguia me expressar de jeito nenhum. Eu falei, caramba, mas uma hora vai dar certo, assim. Eu nem lembro qual foi a primeira que eu fiz, sabe? Qual foi? Não sei, acho que se brincar, acho que foi até do próprio Tênis mesmo, do Bragantino. Hum, Mas eu achava bem difícil.
porque eu gosto de fazer a resenha um pouco grande, assim, tipo, falando de cada faixa sempre. Quase sempre eu faço assim. Certo. E tem gente que consegue mais facilidade. Eu queria até ter essa facilidade também de fazer um pouco mais curto. Não sei se você tem aí uma das edições do 1001 Discos para Ouvir de Morrer. Não, não tenho, mas já vi. Pois é, é aquelas resenhas de uma página, assim, curtinha, tal. Pô, elas são perfeitas, elas são simples, tal, tal. Eu não consigo ser simples daquele jeito ali. Mas ainda vou praticar para conseguir. Não, mas é que nem eu falo para você, de rock progressivo é difícil, né? Se fazer uma É, resenha objetiva, sempre tem um contexto, um conteúdo lírico ali que tem que ser abordado, né? Então é difícil. não é tão fácil, não. É realmente mais É, complicado. tá. Agora, Thiago, eu vou fazer com você uma brincadeira que estou fazendo com o pessoal aí, com os outros colaboradores, que é assim, eu sei que você tem um gosto musical bem abrangente, assim. A gente falou do rock progressivo, mas eu sei que você gosta de heavy metal, você gosta de southern rock, você gosta até de pop, Só né? troca. Então, se você pudesse, assim, escolher 5 álbuns que definem o gosto do Thiago Menezes, tipo, sabendo vendo esses 5 álbuns, eu consigo saber qual é o seu gosto musical. Puxando na memória, o que você escolheria, assim? Ah, um seria o Metal, Pink Floyd, até por conta, acho que por conta de Echoes. Ah, Porque Echoes, quem me conhece sabe que é a música que eu mais gosto, não só do Pink Floyd, é a minha música preferida de todas que eu ouvi na vida, sabe? Então, mas não também só por ela, né? One Notice Day, a Simmons, né, que é bem divertida, com o cachorro lá, tudo. Então, Fragile, do Yes, né? tá. Hum, Yes, viu? um disco ao vivo, que eu acho que eu considero o melhor disco ao vivo da história, que é o At Fillmore da The Allman Brothers Band. Pô, legal. Deixa eu ver. Falamos agora há pouco aqui, acho que o Made the World, assim, pelo impacto que eu senti quando eu vi, né? O Made the World é um. E não ia deixar IQ de fora, né? The Road of Bones. Eu acho, para mim, é o álbum do século XXI ainda ser batido como algo melhor que ele. Para mim, nesse século XXI, não tem um disco melhor que ele, não, por exemplo. Pois é, cara, o Ike merecia mais espaço, né? Uhum, Merecia mais atenção. demais. É uma banda que, cara, os caras são veteranos e eles seguem numa crescente, né? Tipo, o último disco deles, por exemplo, é fantástico, né? Nossa, não, eu tô viciado na The Great Spiritual Way, que é a maior do álbum lá. Eu tô ouvindo desde novembro, todos os dias eu escuto ela pela mesma vez. Nossa, então. Eu tô viciado naquela música. Pois é. Ô, Thiago, e agora tem, assim, eu acho que eu já sei a resposta, tá? Mas, assim, tem uma banda que o pessoal fala, essa banda é espetacular, é maravilhosa, e que você não consegue gostar, cara? Eu acho que eu já sei. Acho que todo mundo sabe. Tanto que eu poderia falar duas para não ficar. Pode ser. Tá. Um é o AC/DC, né? Tá. Que eu não consigo. Já tentei, mas eu não vejo a galera se empolgando assim, aquela coisa, sabe? Eu vou em lugares. Aqui em Brasília tem o Brasília Capital Moto Week, né? Pô, toca Uhum. esse ali em qualquer lugar, velho, todo mundo gosta pra caramba, então, mas eu não consigo, não dá. Infelizmente digo mais, se tocar mais de meia hora começa a me incomodar. Tá. A outra, essa não é que eu não goste, mas tipo assim, eu gosto dos 4 primeiros álbuns, depois eu faço uma coletânea de uns 12, 13 músicas só, que é o Queen. Tá. Sabe? Então, os anos 80 do Queen, pra mim, eu acho bem dispensável, não consigo gostar. Ah, não, mas no Queen ainda tem o Innuendo, eu tava esquecendo do Innuendo, que é o último álbum. Acho interessante. Mas o Queen, assim, não é que eu não goste, mas eu acho uma banda, o pessoal fala da maneira que parece que tudo é bom da banda e eu não consigo entender bem. Na verdade, se a gente for analisar minuciosamente, o Queen tem uma discografia bastante irregular, né? Sim. Irregular, porque o que acontece? O Queen teve uma fase muito boa, que eu acho que é a fase inicial, que eu acho que é a fase que você também gosta mais, tal, Não, né? o Queen 2, para mim, é um dos álbuns mais incríveis que eu já ouvi. Então, exatamente. E aí depois foi para um caminho onde o pessoal defende muito, que é o pessoal que gosta de música de rádio. Sim. Então, Ela ficou bastante radiofônica mesmo, né? Ficou uma coisa, né? Aquela Want to Break Free, nossa senhora, eu não consigo gostar daquilo. então, não, e para a gente que analisa
mais profundamente, além daquele fato da faixa ser um hit, realmente tem uma discografia muito irregular, tá? Agora, assim, uma pergunta que eu gosto bastante de fazer, que eu gosto da resposta, é assim, a gente conhece várias bandas que não são tão famosas assim, né? Tem alguma banda que te vem à cabeça que você pensa assim, você fala, putz, cara, essa banda durou muito pouco, ela poderia ter durado mais, ter lançado mais discos, tal. Tem alguma que te vem à cabeça assim? Caramba, quando faz esse tipo de questão, assim, pergunta, me vem tantas bandas da Itália, da famosa leva do One Shot na Itália, das bandas que Nossa, só lançaram um álbum e simplesmente mais nada. rock Então, progressivo, né? só ali tem a Campo de Marte, tem Locanda della Fate, né? Eu falo até o Museu Rosenbach, porque depois lançou um aí, mas meu, a galera considera só como. Então, são muitas. Eu pego mais o progressivo italiano, para poder falar assim de algo. Lá É, existem muitas bandas que foram muito curtas, sabe? Simplesmente fizeram não fizeram história, né? Fizeram uma pré-história e acabou. pois é. E para quem é fã de o rock progressivo italiano, cara, é um baú do tesouro, né? Demais, viu? Demais, demais. Tem rock progressivo para todo canto, assim. Eu acho que a pessoa também tem que. O bloqueio do idioma, né? Tem pessoa que não gosta de tal coisa por causa do idioma. Eu É, confesso que eu tenho idioma com. Se for cantado no idioma oriental, que seja Japão e tal, já não. É complicado para mim gostar. Não consigo. Mas, no resto, não tem problema nenhum. legal. Viu, Thiago? Agora sim, a gente se aproximando um pouquinho mais do final já. O que eu estou fazendo no fim desse bate-papo eu vou lançar alguns álbuns para você, assim, vou te dar o nome do álbum e da banda, e para ouvir um breve comentário seu sobre o álbum, o que você acha dele e tal. Alguns álbuns clássicos e outros álbuns que já são mais controversos. Vamos lá? Tá? Ó, o primeiro que eu queria que você fizesse um comentário é sobre o primeiro álbum da formação clássica do Genesis, que é o Nursery Crime. Você gosta dele? O que você acha? Dá pra ver que não tem tatuagem dele aqui. Pra mim é sensacional, sabe? Ali de Três Passos, até Silly English, assim, eu acho bem incrível tudo, mas ele eu acho maravilhoso. E tem uma das minhas músicas preferidas, que é justamente a que abre o disco, né, que é Musical Box, que ela também faz, ela que, a capa do disco, né, conta a história dela, né, que é aquela história da música da menina que bateu na outra lá com taco de cricket e tudo. Então eu acho ele tão clássico quanto o Foxtrot e o Silly English, sabe? Só que, no geral, ele parece ficar um pouco atrás da maioria, assim, mas eu não consigo colocar ele atrás. Eu coloco os três juntos, assim, os três como o que a banda fez de melhor, assim, o supra-sumo. Sim, é um dos imperdíveis do Genesis, né? Com certeza. Essa fase, né? Essa fase aí acho que é até difícil falar sobre. Exatamente. Bom, vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? Ó, eu tenho um disco do Pink Floyd que eu queria que você comentasse, que é o The Piper at the Gates of Dawn, que é o disco de estreia. Ah, eu gosto, mas, assim, eu não é exatamente dos meus preferidos. Até, eu também, acho que é porque eu tenho um pouco de dificuldade para assimilar essa onda essa era psicodélica, assim, sabe? Tem álbuns Uhum. que eu gosto, tem bandas que eu acho legal, tanto que eu já escrevi sobre Jefferson Airplane no site e tudo mais, mas não sou tão chegado. Então, eu não. Tem as coisas que eu gostei, Bike, Interstellar Overdrive, né? Tem as coisas bem legais. Mas, em compensação, tem The Gnome, The Scary Crow, que são as músicas assim que eu acho totalmente bobas, sabe? Não tem nexo nenhum, nem na melodia, nem liricamente, nem nada. Mas o álbum em si, no geral, ele é um bom. Eu não consigo falar mais do que bom dele, assim, porque eu acho que a questão dele é muito mais em volta do Syd Barrett, né? Daqui do mito Syd Barrett, que estava ali por trás de tudo, que tem aquela história toda triste dele, do que exatamente pela qualidade do álbum em si. Talvez se o Syd Barrett não tivesse enlouquecido, vamos falar assim, e o Pink Floyd tivesse seguido essa linha, esse álbum não acho que seria colocado assim entre os melhores álbuns de 67, por exemplo. Realmente faz sentido. Uhum. Bom, vamos lá. O que eu tenho aqui? Como eu sei que você gosta também de um hard rock, eu coloquei para você comentar sobre o Paranoid do Black Sabbath. Você gosta também, né? Black Sabbath é maravilhoso. E Paranoid, só Paranoid já vale o álbum, assim, porque
Uma coisa que eu gosto muito desses clássicos é aquele clássico que envelhece bem, sabe? Uhum. Aquele clássico que você vai escutar várias vezes e você não vai enjoar dele, sabe? Coisa, por exemplo, que não aconteceu comigo em relação a Smoke on the Water. É uma música que, tipo, já me enjoou. Eu não consigo ouvir muito. Bem, Mas, eu também. não dá. Mas Paranoide não. Paranoide, ela dá toda vez que toca, dá aquela empolgação. E não só ela, né? O álbum todo é bom de começar ao fim. É o Black Sabbath na melhor fase dele, né? Então, com certeza, aquele álbum que é 5 estrelas, se pudesse dar mais, daria mais meia aí. Com certeza. Bom, vamos lá. Você mencionou o Dream Theater, né, um pouco atrás, aí, o Images and Words, que é um clássico, né? Porém, o Dream Theater teve alguns tropeços aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre um álbum mais recente, que é o The Astonishing. Ah, nossa. Esse álbum, esse álbum eu demorei para poder, assim, aceitar ele, assim, como algo pelo menos bom assim, quase lá com um mediano, assim, sabe? Porque eu achei ele muito arrastado, sabe? Aquela história, assim, poxa, eu cheguei a pegar a tradução uma vez para ver se aquilo ali melhorava em alguma coisa, não melhorou em nada. Aí, pessoa que defende ainda falou que no show, assim, né, tal, o palco e tudo, a forma que foi feito, né, dava para você entender melhor tudo. Eu falei, poxa, mas quando você faz um disco, você não pode criar tantos empecilhos, não. Você tem que fazer um disco para que todo mundo goste. Não, o disco só é bom para quem está lá no show e viu o espetáculo. É meio esquisito isso. Mas É, eu demorei, ó, tanto que eu demorei a escrever sobre ele no site por isso. Porque se eu tivesse escrevido sobre ele pouco depois que eu entrei no site, nossa, eu teria feito uma resenha lá para 1 estrela no máximo. Aí é sério. Aí depois passou um tempo, assim, tal, eu falei, não, esse álbum até que ele é bom, sabe? Só que é para ouvir, se eu escutar ele hoje, esse ano não escuto ele mais, e não sei se eu escuto pelo menos até março do ano que vem, sabe? é, É então, igual uma break da vida, sabe? Pô, escutei ele hoje, de repente eu acordo querendo ver ele de novo. sim. Na verdade, eu tenho uma opinião sobre ele. Assim, não sei se você concorda comigo, eu acho que sim. Que eu não acho que a banda, o músico, ele sente e fala, olha, agora eu vou fazer um álbum conceitual. E começa a Uhum. criar a música em volta disso. Eu acho que é a música que diz como que o álbum vai ser, a inspiração que diz. E é o que É. falta, né? Não, ali falta muita inspiração. Ele é muito arrastado, sabe? Ele é, ele tem muito enchimentos, assim, sabe? Coisa desnecessária. Então, é dose, viu? Então, assim, eu tenho amigos que viram ao vivo, né, e tudo assim, devem ter gostado. Eu acho que eu também gostaria, porque querendo ou não, é o Dream Theater que vai estar ali, então eu vou gostar. Sim, Mas, ótimo, sinceramente, né? exatamente, é a oportunidade de ver os caras. Mas realmente é um álbum bastante controverso mesmo, e até hoje rende bastante conversa. Tá. Ó, eu sei que você é um cara que ouve Iron Maiden também, aí eu queria que você comentasse sobre o meu disco favorito do Iron Maiden, que é o Seventh Song of a Seventh Song. É o meu favorito também. É o meu favorito também. E, de certa forma, é o mais progressivo, digamos assim, da banda. Eu acho que ele já estava. Mas eu acho que a banda podia chegar só até aquele ponto ali, sabe? Sim, Se fosse ultrapassasse aquilo no álbum seguinte, aí acho que o pessoal não ia gostar muito, não. sim. É que como uma banda de heavy metal, eu acho que foi o ápice, né? O amadurecimento completo de uma banda de heavy metal, não era progressivo, né? Então, Exato. Eles fizeram o máximo ali. Tanto que a própria faixa título, assim, ela já é uma coisa bem, né? Ela é um épico, né? É um negócio que não é. E no álbum anterior já tinha rolado um épico também, né? Com a Alexander the Great, né? O Somewhere in Time. Então, eles estavam com essas questões desses épicos aí que quem é aquele fã mais Ed Banger lá não curte muito. Mas eu gosto bastante, sabe? E tem muita música legal nele, né? The Evil Them Do, né? nossa, Can We Play. Até aquela The Profession, que termina com violão, assim. Muita gente não gosta, eu já vi ela até ela citada como uma das piores músicas dos anos 80, do Iron, nossa. sabe? Eu falei, gente, da onde que é? Eu acho ela muito bacana. Eu acho aquele álbum do começo ao fim, na verdade. Infinite Dreams é maravilhosa, por exemplo. Exatamente, muito boa. Então eu acho um álbum muito bom, do começo ao fim. Tá. Ô, Thiago, agora você gosta do Magnification do Yes, de 2001? Adoro. Acho que se eu fizesse uma coletânea do Yes, 12 músicas, assim,
eu ia ter que pegar a Independence Of desse álbum aí, de tanto que eu gostei dela. Sabe? Que eu achei aquela música uma das coisas mais sensacionais que eles fizeram em muitos anos. Mas não só ela, né? Teve outras coisas. Eu gostei mais. Foi o último álbum, realmente, do Yes que eu adorei. Tá, Gostei muito esse dele. nos anos 2000, né? E depois de alguns tropeços, o Yes voltou bem nesse disco, né? Voltou, sim, não, e a turnê desse disco aí rendeu bons shows e tudo. Tem até no YouTube, muito, não sei se tem YouTube, o show completo, mas Uhum. tem muitas músicas dessa turnê aí. Eles estão tocando tininho, todo mundo mandando bem pra caramba. Com certeza. Outra coisa também que eu queria trazer, que é um artista que eu sei que você admira bastante, que é o Steve Hackett, né? Eu queria Ah, sim. que falasse do disco de estreia dele, que é o Voyage of the Alcolite, que foi quando ele saiu do Genesis, com material que ele não Sim, conseguiu não incluir no... conseguiu. Uhum. E isso é que faz esse disco parecer um pouco, até que é um álbum do Gênesis, né? Até mais do que o que o Gênesis iam fazer dali pra frente, né? Muito mais, pra falar a verdade. Exato. E outra coisa que faz parecer também é a questão de tanto que o Collins quanto o Michael Rutherford também fazem parte. Só o Tony Banks que não, né? Por motivos que de sempre, né? Dos dois. Mas É, esse álbum é sensacional, sabe? E Shadow of the Hierophant, que fecha o disco, aquele final dela é um dos finais mais arrepiantes de música que eu acho, cara. Eu acho mas muito bom. Aquele final é sensacional. Eu fico pensando, tá ali na primeira fila, sabe? Ele tocando aquela música, eu ouvir mesmo a banda tocando aqui, deve ser muito bom. com certeza. E assim, você pega aquele disco, se você analisar os temas, né, que as músicas eles começam a desenvolver em cima de um tema musical, um riff e tal. É. Você, pô, cara, esse cara criou tudo isso enquanto ele estava no Gênesis e não foi aproveitado. É uma pena, né? Pois é. Tudo bem que a Então, carreira pô, é ótima, mas, a pô, sei carreira, lá. a carreira solo dele é muito boa. É, Tem muito mais acerto do que erro, assim. São poucos erros, para falar a verdade. é muito variada, né? Né? Bastante. Bom, vamos lá, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Eu sei que você gosta bastante de Southern Rock, né? Então eu queria que você falasse do disco de estreia do The Allman Brothers, que você gosta bastante, né? Ah, sim, com certeza. O disco de estreia da Allman Brothers. E acho que a estreia também do uso de guitarras gêmeas também, né? Aquelas Uhum. bandas depois mais pesadas foram fazendo. Depois o Wishbone fez, que influenciou o Tim Lizzy, Iron Maiden e tudo. Mas eu acho sensacional. É uma mistura com blues, sabe? Aquele country mesmo, um rock um pouco mais pesado, com a Corrida Post no fim. Então é tudo que o Southern Rock tem que ser. Assim, era para ali mostrar também por que eles são, pelo menos para mim, né? Tipo assim, a melhor banda de Southern Rock que teve. Não a mais popular. O popular é o Lynyrd Skynyrd, não tem jeito. Mas Uhum. se você perguntar pro próprio Lynyrd Skynyrd, eles vão falar que é Allman Brothers. Então, né? É sério. Então, os caras são realmente. E simplesmente a banda foi e acabou, né? E então agora o filho do guitarrista e o filho do Greg Allman estão com a banda aí também. Que é Uhum. chamada D.K. Allman Band, uma coisa assim. Então tá, a família pelo menos está seguindo. Tá certo. Thiago, eu acho que é isso, cara. O que eu tinha para bater papo aí com você, eu abordei assim uns assuntos legais, falamos sobre alguns discos bacanas, né? Eu, Mas, estou permitindo aí que o pessoal conheça um pouco mais sobre quem já escreveu. Deixa eu ver aqui o número, quanto? Já deu 500 resenhas, Thiago, ou não? já aqui antes alguma coisa. Olha lá, ó, resenhas de álbuns, 528 resenhas de álbuns. Cara, na verdade, eu encerro esse bate-papo te agradecendo, cara, pela parceria, pela contribuição. Eu sei que você é um cara muito legal, tá? Um cara do bem, assim, gosta de música boa, gosta de falar de música, então só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado. Não, e sempre que eu tenho uma ideia, né? A ideia do site eu sempre te dou alguma ideia, né? Para alguma coisa, pra alguma ideal. Isso aqui no site já tem, isso aqui no Instagram podia botar tal. Eu sempre gosto de ficar participando também da própria criação mesmo. Eu gosto É, de, sei lá, é, ficar dando a ideia e tudo. Mas eu também gosto, cara, de escrever ali. Como eu falei, né? Eu sempre gostei de, de escrever em vários lugares, blog, que eu fiz, outras coisas que eu fiz, né? Então, ali, por exemplo, você me ajudou. Porque eu já tenho um lugar para escrever só e pronto, entendeu? Eu falei, pronto, não tenho preocupação mais. Eu acho legal. E já, nossa, depois daquilo ali,
pessoa já falou para mim que estava aqui, gostou da resenha, mandou uma mensagem mesmo, sabe? Uhum. Mas eu acho legal também quando as pessoas não gostam da resenha, sabe? Assim, as pessoas ficam meio nervosas, né? Eu falei, gente, pra que ficar nervoso desse jeito? Eu não tô querendo botar a verdade, não, eu só tô dando opinião da coisa. É, O pessoal fica nervoso, né? Eu falei, pra que isso? aliás, Mas acontece. um dos detalhes assim interessantes do 80 minutos é que a gente não tem a obrigação de ser imparcial, né? Porque não é, nós não somos jornalistas, a gente está ali para Exatamente. e cada um pode fazer uma resenha também. Eu só não posso, sei lá, se eu fosse fazer resenha da banda de um amigo, eu falei, não. Eu ia falar, pra outra pessoa dá, pra mim. Sei lá, é meio difícil. Mas é isso aí, Thiago. Então, tamo junto, cara. Beleza, cara. Estamos sempre aí. Então, beleza. Então, falou. Muito obrigado, cara. Vamos nessa. Tamo junto. Muito obrigado. Quando fizer 10 anos, fazer outro desse. É isso aí. Beleza, falou. Valeu. Falou.